De facto, Ele é um Deus soberano que nós hoje, mais uma vez, com alegria, apesar da tristeza das máscaras, queremos muito celebrar nesta manhã. Ele é, de facto, soberano em todas as coisas e nós vamos percebendo isso em cada momento da nossa vida, em cada circunstância. É impossível não o reconhecer. E por isso, mais uma vez aqui juntos, queremos muito celebrar este amor maravilhoso. Jesus Cristo vivo, Ele que é a nossa salvação, Ele que é a fonte da nossa alegria. Então, é com alegria então, que nós nos juntamos mais uma vez neste domingo para celebrar, para juntos honrarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Deixando desde já um abraço a todos os irmãos. Estamos numa época particular, na parte final deste mês de agosto, e é sempre um momento de alterações. Por um lado, recebemos irmãos que nos visitaram neste período de férias, outros foram e estão a regressar. Então, para todos aqueles que vão estar neste movimento, nós queremos também saudar dos que estamos aqui presentes. Creio que só as nossas meninas que vão regressar a Lisboa e que naturalmente nos próximos dias já não vão estar connosco. Nós pedimos que vão bem e que deem um abraço enorme à igreja lá em Sete Rios também, aos queridos irmãos lá, aos que entretanto regressaram também. A alegria de podermos mais uma vez estar juntos, é muito bom podermos desfrutar deste tempo e este retorno a alguma normalidade. É também tempo para alguns de voltar a atividades profissionais. Os anos letivos estão aí o ano letivo está aí à porta para as escolas que agora também começam a atividade. Tudo é um tempo mais agitado e também por tudo isto nós pedimos a graça e a bênção e a intervenção do Senhor em todas as coisas. Queremos continuar e não podemos deixar de relembrar os irmãos dos cuidados que temos que ter. Nós temos tido a graça de podermos desfrutar de estarmos juntos ao domingo, também já estamos com a oportunidade de estarmos juntos à quarta-feira, mas a pandemia não desapareceu e as recomendações também não, e precisamos então de continuar a ter o cuidado de observar todas as nossas ações e os nossos momentos de presença uns com os outros. Então pedia que os irmãos continuassem, por favor, a observar estas recomendações, a receber também as orientações dos nossos irmãos recepcionistas, que nos vão ajudando preciosamente neste tempo, também no que diz respeito à nossa presença e arrumo aqui dentro da sala. Por falar em recepcionistas, o irmão Manuel Carlos pedia, por favor, que os irmãos que têm servido e que estão na escala da recepção, por favor, no fim do culto, se possam juntar alguns minutinhos ali com o irmão Manuel Carlos, só para tratarem de alguns assuntos e também para poderem planear a sua intervenção, que é sempre importante, mas nestes dias, então, ganham uma importância particular e que nós muito agradecemos. Então, no fim, por favor, os irmãos da escala da recepção não deixem de se juntar com o irmão Manuel Carlos e então pedimos esse cuidado. Temos muitas razões para continuarmos a nos cuidar em oração uns pelos outros, mas queria partilhar com os irmãos alguns assuntos que precisam de estar também presentes na nossa agenda, para além daqueles que já mencionei e daqueles que já fazem parte da nossa agenda de oração. Ontem, a nossa irmã Helena Silveira, da esposa do nosso irmão Orlando, lá da Missão da Fogueira, perdeu a sua mãe, e vamos cuidar da irmã Helena neste momento de dor, da família também, e vamos então lembrar de orar por ela e pedir que o Senhor possa cuidar, consolar os seus corações neste momento que compreendemos de dor, de separação da sua mãe. Também há alguns minutos a irmã Maria dos Anjos Costa me telefonou. O nosso irmão Manuel Costa sentiu-se mal esta noite, está hospitalizado e está em observações e, portanto, vamos, por favor, também cuidar deste irmão com as nossas orações e pedir que o Senhor possa dirigir. Não temos muito mais informações, a irmã Maria dos Anjos também não tinha, dado que só agora mais ao fim da manhã é que os médicos vão dar alguma informação. Então vamos cuidar do nosso irmão Costa com as nossas orações e pedir que o Senhor sustente, cuide e dirija a sua vida como tem feito até aqui. Ele é um exemplo bem vivo de alguém que é cuidado. Partilhei também com os irmãos nos últimos dias um pedido de oração pela vida do Sr.
Sr. Sérgio Pato, é cunhado do nosso irmão José, ele também está no hospital, numa situação difícil. Vamos lembrar a vida deste amigo e familiar dos nossos irmãos, e que o Senhor não só toque o seu coração, não só toque o seu corpo, mas toque também o seu coração, e que possa também, desta forma, abençoar esta família. São muitas as razões pelas quais precisamos de estar em oração na presença do Pai, e queremos fazê-lo desde já, e por isso eu ia convidar que os irmãos pudessem ficar de pé, e vamos iniciar o nosso tempo de culto com a oração, pedindo a bênção, a graça e a intervenção do Pai sobre estes assuntos que nós entregamos aos cuidados do Pai. Eu ia pedir ao irmão Telmo, por favor, que nos dirigisse nesta hora em oração. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, damos graças, Senhor, porque nos permites o privilégio, com vida, com saúde, Senhor, estarmos na tua casa para louvar e glorificar o teu nome, Senhor, para aprender mais da tua palavra. Graças damos a Deus por cada filho teu aqui presente, Senhor, e por aqueles que ainda estão vindo até ao nosso meio, Senhor. Tu todos os abençoes, todos os guardas, todos os livros do mal, Senhor. Ó bendito Pai, neste momento, nós queremos colocar diante de Ti aqueles que estão passando por dificuldades, por problemas, Senhor, por doenças, que Tu, ó Deus, sejas com eles. Lembramos o nosso irmão Costa, Senhor, que Tu acompanhas neste momento, assim como a sua esposa e os seus filhos, Senhor, que Tu, ó Deus, o abençoes e que o cures conforme a Tua vontade, Senhor. Que pedimos também para a nossa Helena, Senhor, que perdeu a sua mãe, Senhor, que Tu abençoes, que Tu lhe dês forças, lhe dês coragem, Senhor, e que também abençoes e fortifiques a sua saúde, Senhor. Ó bendito Pai, também pelo familiar do nosso irmão José, Senhor, que Tu abençoes e que Tu também estejas com eles e toques o seu coração, Senhor. Fica connosco nesta manhã, Senhor, abençoa este culto que Tu vamos tributar a teu nome, Senhor. Que Tu dele tires toda a honra e toda a glória, que possamos ser aqui mais cheios do Santo Espírito. Estas coisas nós pedimos e agradecemos no Santo Jesus. Amém. E nós vamos continuar em adoração e vamos, junto com o Grupo Louvor, dirigir o nosso coração também em louvor e celebração deste nome maravilhoso. Bom dia, irmãos. Epá! Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Eu queria que nós iniciássemos o nosso tempo de louvor nesta manhã com este coro: bênção e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus, eles são do nosso Deus. E queria muito que nós pudéssemos declarar nesta manhã, lembrar que Ele é o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, e lembrar que um dia, como nos diz a palavra de Deus, um dia todas as pessoas de todos os tempos, de todo o lado, se vão dobrar perante o nosso Deus e vão declarar que Ele é o único Senhor. Então vamos louvar o nosso Deus com este coro: bênção e honra são do nosso Deus. Todos
glória, toda a honra sejam dadas ao nosso Deus. E vamos fazer uma leitura que está projetada para podermos acompanhar todos na mesma tradução. E este é um texto que está registado em 2 de Samuel. É uma oração registada do rei Davi após a aliança que o Senhor fez com ele. E disse assim o rei Davi, ou melhor, está registado: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Amém. Amém. Davi agradece a Deus tudo o que ele tem feito, fez naquela altura e tinha estado a fazer, e ele declara: seja engrandecido o teu nome. E nesta manhã eu queria convidar os irmãos, podem ficar sentados se desejarem, queria convidar que façamos isto agora mesmo, agradecer o nome do nosso Deus, cantar Aleluia e lembrar que Ele é o Senhor sobre todas as pessoas e sobre tudo.
recebe a nossa adoração nesta manhã. Queremos viver isto não só aos domingos, mas constantemente. Queremos declarar-te, queremos louvar-te, queremos declarar que tu és, queremos que sejas engrandecido na nossa vida constantemente, com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Pai, em tudo que nós possamos refletir a tua luz, Senhor, quem tu és em nós, aquilo que tu mudaste na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos tanto porque podemos estar juntos, ainda que com limitações, nós podemos estar juntos para te louvar, Senhor, como um corpo, como igreja, como teu corpo aqui nesta terra, Senhor. Nós te agradecemos muito porque tu nunca nos tens faltado com nada, Senhor. E nós queremos entregar nas tuas mãos as ofertas que vamos entregar, Senhor, os dízimos, Pai, que sejam para a tua honra e a tua glória, Senhor. Que seja um ato de adoração genuíno a ti, Senhor. E que tu te agrades com aquilo que nós entregamos, não só monetariamente, Senhor, mas acima de tudo com o nosso coração, com as nossas vidas. Amém. É isto que nós oramos em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Vamos então adorar o nosso Deus, continuar a adorá-lo com a entrega dos nossos dízimos e ofertas enquanto cantamos mais um pouco. Cantar mais um pouco. Não sei se os irmãos já passaram por esta experiência, mas por vezes as pessoas que nos rodeiam, com quem nós convivemos e que não conhecem a Cristo, podem estranhar muitas vezes a nossa forma de lidar com a vida, com as dificuldades, com a alegria, com as alegrias, não é? Não percebem a nossa forma de lidar com estas situações. E nós realmente descansamos no nosso Deus porque estamos firmes na rocha que é Jesus. Este hino que nós vamos cantar agora tem uma letra muito, muito bonita e importante nós pensarmos sobre ela. Filipe, podes pôr na terceira estrofe, por favor, só para nós vermos o que diz na terceira estrofe. Mais uma? Ok. Jamais falhou ao prometer, nas lutas,
vai-me socorrer ao sobrevir a tentação, e aqui eu vou atrever-me a acrescentar a tentação, a dificuldade, a dor. É Cristo a minha salvação. Amém? Amém. Sim, irmãos, espero que concordem comigo. Vamos cantar este hino. Podes pôr do início, Filipe, desculpa. Vamos cantar então este hino, declarar que a nossa fé e o nosso amor estão firmes no nosso Deus. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Que assim seja, Senhor. Amados, que privilégio este podemos declarar o que acabamos de declarar. Que no meio a qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, seja ele de que qualidade for, a nossa esperança, o nosso gozo, a nossa alegria está única e exclusivamente firmado no Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, é muito bom podermos viver isto, partilhar isto como igreja, e eu tenho que vos confessar que a minha expectativa há alguns meses atrás é que nesta altura estaríamos já a ficar numa situação de libertos destas restrições que a pandemia tem trazido sobre nós. Sempre pensei que nesta altura já estaríamos em condições de voltar a alguma normalidade, mas não é assim. E parece-nos certo que ainda teremos alguns meses pela frente de algumas limitações, e por isso este é também um momento importante para nós nos cuidarmos enquanto igreja, pedirmos ao Senhor orientação, pedir da parte dele que nos guie, que nos dirija. E por isso eu queria muito convocar a igreja que
possamos nos unir em oração, para que neste tempo e nestas circunstâncias o Senhor nos dê sabedoria e nos dirija naquilo que temos que fazer. No próximo sábado, querendo o Senhor, a direção da Igreja vai ter um encontro também para pensarmos e para podermos olhar e perceber o que fazer, que passos vamos dar, como vamos ainda dirigir neste tempo e com que recursos. E que seja, acima de tudo, o Espírito do Senhor a nos dirigir e a nos conduzir nesta circunstância. Há pouco, enquanto partilhávamos assuntos de oração, não mencionei, mas a Irmã Júlia não tem passado bem estes dias e pedimos que... Irmã Júlia, neste caso, da Missão da Fogueira, não a Irmã Júlia Mota, mas a irmã não tem passado bem. Vamos também continuar a cuidar da irmã em oração. E temos uma série de irmãos também aguardando cirurgias da mais diversa ordem. Este é um tempo que também nessa área tem havido algum retorno a alguma normalidade, então muitos dos irmãos que aguardavam cirurgias vão provavelmente ter nas próximas semanas, então vamos continuar também a cuidar dos nossos queridos em oração, não deixando de o fazer. Gênesis capítulo 21, e a pedir aos irmãos que, abrindo em Gênesis, pudéssemos permanecer com as nossas Bíblias abertas para acompanhar um pouco daquilo que vamos voltar a considerar à luz da experiência de Abraão. Gênesis capítulo 21, vamos ler estes 7 versículos deste capítulo do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nascera, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Pai querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença, totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor e da ação do Teu Santo Espírito. A nossa oração nesta hora é que a Tua Palavra possa falar, possa tocar e possa transformar as nossas vidas, como só ela mesmo o pode fazer. E queremos experimentar isso, como já declamámos, na total dependência do Teu Santo Espírito. É por tudo isto, e agradecendo o privilégio de nos podermos aproximar da Tua Palavra, nós oramos no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amados, eu queria muito continuar esta caminhada durante mais este e o próximo domingo, no que diz respeito a esta inspiração que o livro Transformados à Sua Imagem, do Watchman Nee trouxe, e à luz e pela experiência de Abraão, podermos ouvir. E estamos num momento em que precisamos muito de ouvir, eu pelo menos sinto isso, precisamos muito de ouvir o Senhor a falar, no que diz respeito à forma como o Senhor nos tem chamado. Nós precisamos de considerar, precisamos de responder à missão que o Senhor nos tem dado. E o Senhor nos tem dado uma missão de sermos sal e luz no mundo, neste tempo e neste lugar. A perspectiva do Watchman Nee neste livro é, de facto, uma inspiração. A experiência e o exemplo de Abraão é um tremendo desafio, mas que eu estou certo que, através dele, o Senhor nos abençoará. Lembrámos a semana passada que em Gênesis capítulo 12, nos primeiros versículos, está registada a chamada de Abraão. Deus escolheu um homem pagão, e escolheu e chamou para uma missão, para uma intervenção bem diferente daquilo que Deus tinha feito anteriormente, até aquele momento. Agora, a partir de Abraão, e numa aliança com perspectiva redentora, Deus deseja uma descendência. Deus deseja um povo, Deus deseja uma nação, Deus dá um território a essa nação e quer fazer desta nação e através desta nação
trazer bênção ao mundo. Este é o desejo de Deus. Esta nação vai ser um instrumento nas suas mãos para que o mundo seja abençoado, para que o mundo possa conhecer e reconhecer quem é Deus. E este mundo, já naquela altura, precisava urgentemente de ouvir e de conhecer Deus. Precisava urgentemente desta intervenção do Deus Jeová. E este é o plano de Deus. Este é o plano de Deus. Chamou este homem, chamou esta família e a partir deste homem, desta família, iniciar a sua intervenção. Abraão está consciente da chamada de Deus. Para Abraão não havia dúvidas. Ele sabia que a missão implicava uma mudança de terra, de lugar, e por isso iniciou logo esse processo de mudança. Abraão sabia que esta missão necessitava também de um relacionamento de intimidade, de proximidade com Deus, e por isso Abraão sempre se manteve em profunda proximidade com o Pai, na sua comunicação, na sua adoração. Abraão sabia que esta missão necessitava também, implicava algo muito importante e cheio de significado, porque Deus tinha falado de uma descendência, logo implicava e necessitava um filho. E Deus prometeu esse filho a Abraão e a Sara. Mas, amados, a realidade é que Abraão e Sara estavam a avançar na idade. E não fora só esse facto, Sara era uma mulher estéril. E embora Abraão já tivesse percebido que Deus era a fonte, era a provisão para aquela missão, Abraão estava num processo de perceber que também nesta parte da missão, Deus era de facto a provisão. E ele precisava de entender e de experimentar isso numa total dependência de Deus, em algo e numa forma que provavelmente, e estamos certos disso, Abraão ainda não conhecia e Abraão ainda não tinha experimentado. No capítulo 16 e nos primeiros versículos chegámos a um momento muito importante. Tinham passado 10 anos, e nada acontecia. Uma importante parte desta missão, das promessas de Deus, não estavam a acontecer. Aos olhos de Abraão, o plano de Deus estava comprometido. Não estava a acontecer aquilo que Deus tinha prometido. E o tempo estava a passar. Um coração obediente, como o coração de Abraão, também, com certeza, um coração impaciente, determinado, e com certeza cheio de boas intenções, é um coração de Abraão que decide dar uma ajuda a Deus. E neste ponto da história da vida de Abraão e da história do povo de Deus, percebemos que esta ajuda, este plano que Abraão preparou, não foi de facto um bom plano. Desse plano resultou Ismael. O problema é que Ismael não era o plano de Deus, nem no tempo, nem no método. Infelizmente, amados, a história mostra-nos, revela-nos como esta intervenção de Abraão trouxe tantos prejuízos. Provavelmente dos maiores e mais difíceis prejuízos que vieram sobre o povo de Israel, tiveram origem em Ismael. O plano de Deus, o cumprimento da sua promessa, o cumprimento da promessa que haveria uma descendência e, por isso, um filho para Abraão e para Sara, e que, obviamente, é parte importante desta missão que Deus tinha dado a Abraão, o cumprimento desta promessa chega 15 anos mais tarde, no tempo de Deus e na forma certa, no modo de Deus. Essa expressão do cumprimento da vontade de Deus é Isaac. Encontramos esse registro, como vimos a semana passada, no capítulo 21, nos primeiros versículos deste capítulo. Amados, e vimos hoje também, já lemos este texto hoje também. Amados, aprendemos com Abraão que Deus tem um plano. Deus tem um plano. E Deus tem um plano maravilhoso. Este plano de Deus tem um tempo próprio. Um tempo que é o tempo dele, que não é o nosso tempo. Um plano que tem um modo de ação, que tantas vezes não é o nosso modo de ação.
Tudo o que precisamos de fazer, e nós aprendemos isso com Abraão, tudo o que precisamos de fazer é estar disponíveis para ser usados por Deus, no seu tempo e no seu modo de agir. E Abraão aprendeu isso. Abraão aprendeu isso. Que havia um tempo e uma forma certa. Por muito impossível que isso pareça aos seus olhos. Mas nesta história de Abraão, faltava ainda Abraão aprender algo e a conhecer algo que é uma expressão maravilhosa do caráter de Deus e que tem a ver com a sua graça, a graça do Pai. Amados, quando nós chegamos ao capítulo 16, versículo 16, e pedi aos irmãos que pudessem recuar, aliás, vamos ler o versículo 15 do capítulo 16. Já lembramos este momento, como é óbvio. Quando chegamos a este ponto, diz o capítulo 16, versículo 15, Agar deu à luz um filho, a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim, Abraão não será o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e... Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, serei o seu Deus. Amados, quando chegamos a este ponto, nós percebemos, e isso é visível entre o final do capítulo 16 e o início do capítulo 17, que passaram 13 anos. 13 anos depois do nascimento de Ismael, o plano de Abraão. Uma das características deste tempo, e que está patente no registro bíblico, é que durante estes 13 anos houve um silêncio da parte de Deus. Deus não falou. Entre o final do capítulo 16 e no início do capítulo 17, há uma ausência da comunicação de Deus para com Abraão. Abraão, o pai da fé, como nós o conhecemos, está a ser aperfeiçoado na sua fé. E neste processo, Deus decide não falar, o que é impressionante, amados, e até perturbador. Provavelmente no momento em que Abraão precisava mais, aos nossos olhos pelo menos, Deus decide não falar. Mas, amados, quando nós olhamos para toda esta história, nós percebemos que este silêncio não significa que Deus tenha abandonado Abraão de forma alguma. De facto, este silêncio é o tempo e o agir de Deus. Curiosamente, parece que esta forma de agir de Deus se repete porque entre o final de Malaquias e o início de Mateus, passaram-se 400 anos de silêncio de Deus, que antecederam a chegada de Jesus Cristo, o Filho prometido. Mas quando o Pai está no processo de aperfeiçoar a fé de Abraão, então no capítulo 17 algo muda drasticamente. E depois daqueles 13 anos de silêncio, Deus volta a falar. Deus volta a falar com Abraão e, como já lemos, agora quando ele fala novamente com Abraão, ele reafirma a aliança. E ele até decide agir sobre as suas vidas. Por exemplo, ele muda os seus nomes. E bem sabemos como isso é significativo naquele tempo e naquela cultura. Deus também decide deixar uma marca, um sinal identificativo para o povo da aliança através da circuncisão. Deus reafirma que a promessa de um filho
para Abraão e para Sara estava na ordem e não tinha sido esquecido por Deus. E é neste momento que Abraão então percebe que o seu plano tinha sido rejeitado. Quando Deus, 13 anos depois, vem dizer: pois, mas o meu plano não é Ismael. O meu plano é um filho que eu te vou dar a ti e a Sara. E então ele percebe que não é através do seu plano que Deus vai continuar a agir. A reação, a atitude de Abraão não nos pode deixar indiferentes, amados. E quando olhamos para o versículo 3, não podemos ficar indiferentes. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Amados, depois de 13 anos de silêncio, depois de Abraão perceber que o seu plano, afinal, tinha sido rejeitado por Deus, a atitude de Abraão foi prostrar-se perante o Senhor e ouvir. E aquilo que Deus ia dizer agora, amados, é de facto extraordinário. O capítulo 18, amados, é um capítulo único em todo o Antigo Testamento. É um momento único. O capítulo 18 registra algo que não se repete mais, só naquele momento. Num modelo muito próprio, Deus decide literalmente visitar Abraão na sua casa. Amados, eu queria muito depois convidar os irmãos a usarem algum tempo para olharem para o capítulo 18. Claro que o capítulo 17 é o início da comunicação, já aí é muito importante, mas o capítulo 18 é particularmente importante. E é óbvio que entre aquilo que Deus diz no capítulo 17, aquilo que Deus vem revelar e partilhar durante o capítulo 18, há tantos aspectos, tantas coisas para considerar que hoje não vai ser possível refletir. Eu queria tão somente realçar o facto que esta visita literal, visível e palpável do Senhor a Abraão é o início de algo que Abraão ainda não conhecia verdadeiramente do seu Deus. É o início da manifestação da graça do Pai. Como ele precisava de conhecer esta graça. Ele já tinha percebido que o plano de Deus era diferente do dele. Ele já tinha percebido que Deus tinha rejeitado o seu plano e ele agora precisava de perceber algo mais. Ele precisava de perceber e conhecer a graça do Pai. Este momento é tremendo, amados, é tremendo. Abraão e Sara percebem, então, que o plano de Deus o plano deles não servia para Deus. E sejamos honestos, isto não é nada fácil. Mesmo quando é Deus que está no assunto. Quando nós, com tanta entrega, com tanta dedicação e compromisso, fazemos algo e Deus diz: pois, mas não é isto o meu plano. Não é fácil, amados. Deus, de facto, está naquele momento a dizer a Abraão e Sara: parem de tentar fazer as coisas à vossa maneira. O meu plano é outro. É nestas circunstâncias que eles ficam conscientes de um outro aspecto importante e real e prático. O tempo passou. Eles já não tinham mais condições físicas de executar o plano de Deus. Deus, que tinha um plano maravilhoso, tinha um grave problema. Eles já não tinham capacidades para o executar. E como isto é difícil, amados. Como isto é difícil. Eu sei que alguns dos irmãos olham para mim e acham que eu sou ainda um rapaz novo, porque já se esqueceram que também já tiveram 56 anos. Que é mais ou menos quando a gente começa a perceber que há coisas que já não conseguimos fazer. E depois, conforme o tempo vai passando, eu percebo que muitos de nós começamos a lidar com essa dificuldade. Há coisas que já não conseguimos fazer. Isto é difícil, amados. É difícil. Nas coisas práticas do dia-a-dia, ainda é mais difícil quando o plano de Deus se torna humanamente impossível para nós. E nós olhamos para o plano de Deus e dizemos: ok, o teu plano é maravilhoso, só há um problema. Já não é possível, porque o tempo passou. Sabem, Abraão e Sara
agora que perceberam que o plano de Deus foi rejeitado, que agora que percebem que o plano de Deus que continua em execução, mas para o qual eles já não têm capacidades nem possibilidade de o cumprir, Abraão e Sara vão agora perceber que o cumprimento do plano de Deus nas suas vidas vai ser também uma manifestação extraordinária do poder de Deus, da graça. Isso não foi sempre muito entendido por eles. Riram-se, em alguns momentos, como nós tantas vezes nos rimos de Deus. Sabem, eu creio que é por causa disso que Deus visita Abraão. E este momento é, de facto, muito, muito importante. E como sempre, amados, Deus faz um extraordinário investimento para cumprir o seu plano. É verdade, Deus não faz por menos. E no momento em que aquele homem, aquela família que ele tinha escolhido, que estava no momento em que tinham percebido que tudo o que tinham feito era errado, que aquilo que era o plano de Deus estava inviabilizado pela sua condição, pela sua velhice, pela sua incapacidade física, Deus decide visitá-los. E este não podemos ignorar que foi um extraordinário investimento da parte de Deus para com Abraão. Amados, Abraão é para nós hoje um símbolo da fé. Ele é um herói da fé. Ele é por muitos considerado o pai da fé, porque foi com Abraão que nós começámos a aprender o que era fé, verdadeira e autêntica fé. Mas havia um outro aspecto que ele precisava de conhecer, aprender. Isso está muito presente e está muito representado na vida de Sara, porque Sara representa graça. Graça, fé e graça, dois elementos essenciais. Neste livro que temos considerado do Watchman Nee, ele escreve a este respeito o seguinte, a respeito de fé e graça: é impossível separá-las. Se uma desaparece, a outra é inútil. A fé que não se baseia na graça de Deus não tem nenhum valor. Fé e graça. Abraão era um homem de fé, já o tinha mostrado, mas ele precisava de entender a graça do Pai. É interessante, amados, porque quando nós percebemos a importância destes dois elementos e nesta história em particular, e mais uma vez remetia para a vossa atenção depois para o capítulo 20, em que há um episódio muito particular com Abimeleque, percebemos o significado que tem a intervenção de Deus naquela história, preservando a integridade de Sara para continuar a ser plano, manifestação da graça de Deus através do seu casamento com Abraão. Amados, é assim que nós chegamos aqui ao capítulo 21, que lemos hoje e que já consideramos hoje. Através de Sara, Deus manifesta a sua graça em Isaque. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido, no tempo dele e no modelo dele. O maravilhoso plano de Deus, um plano que Deus arquitetou para, a partir desta família, abençoar todas as nações, estava agora a correr como planeado por Ele próprio, no seu tempo e no seu método. Agora, a fé de Abraão foi tremendamente fortalecida, amados. Agora, Abraão percebeu com quem estava a lidar melhor. Quando ele olhou para Sara e para Isaque, Abraão pôde agora conhecer um outro aspecto importante deste Deus com quem ele tinha uma aliança. Ele pôde conhecer e entender a graça, algo que ele não tinha entendido ainda. Não ignoramos que lá no capítulo 17, isso está registado na palavra de Deus, aquele momento de fé salvadora que veio sobre Abraão, naquele momento em que a sua fé, de facto, foi uma fé autêntica, reconhecida pelo próprio Deus, que Deus a assumiu e a reconheceu e a considerou para a justiça de Abraão, para a qual, obviamente, a graça de Deus já estava presente. Era um momento que ainda tinha que ser experimentado de Abraão de uma outra forma. Ele precisava de entender
a graça do Pai de uma forma que ele ainda não tinha entendido. O seu relacionamento com o Pai estava agora num patamar de excelência, amados. Este Deus que teve 13 anos sem falar, mas que agora voltou a falar com Abraão, que visitou Abraão, agora revelou-se de uma forma extraordinária. Agora Abraão estava numa condição única para experimentar a fé e conhecer a graça do Pai. E como é óbvio, amados, e nós sabemos a história e vamos guardar essa parte para o próximo domingo, como vai ser necessária e importante conhecer e experimentar fé verdadeira, autêntica e graça para aquilo que o capítulo 22 nos reserva. Amados, esta é a história de Abraão, um pouco da história de Abraão, com tanto ainda por partilhar. E agora nós, o que é que isto tem a ver connosco? O que é que nós poderemos aprender em mais este aspecto da vida de Abraão? Eu, sinceramente, amados, quando estava a lutar com este texto e com tudo aquilo que o Senhor estava a revelar, eu nem estava a conseguir, nem conseguia saber por onde começar. Tal é a intensidade e tal é a quantidade de ensino que o Senhor aqui nos deixa. Mas vamos tentar organizar. E já lembrámos a semana passada, amados. Tal como Abraão, também nós somos chamados. Deus chama-nos para a salvação. Ele faz promessas sobre a nossa vida. E Ele dá-nos uma missão. Hoje, obviamente, nós sabemos que a nossa situação é bem diferente da de Abraão. Estamos na nova aliança. Uma nova aliança. Esta nova aliança tem tudo a ver com Jesus Cristo, o Filho de Deus. É verdade que há tanto simbolismo, há tanta relação com a história de Abraão, mas agora tem tudo a ver com Jesus. Tudo começa com Jesus. Amados, a história de Abraão, a história da aliança de Abraão, obviamente começa com Isaac. Sem Isaac não havia história. Hoje, tudo começa com Jesus. Sem Jesus não há história. É Jesus que restaura o nosso relacionamento com o Pai. Relacionamento esse que está quebrado, está estragado. Todos pecamos, estamos separados, estamos destituídos da comunhão com a glória de Deus. E através de Jesus Cristo isso é restaurado. E é restaurado para a eternidade, para todo o sempre. E, amados, hoje eu queria muito deixar um apelo, não só para os que estamos aqui, mas como os recursos hoje vão fora de portas através dos meios digitais, para qualquer que nos possa estar a ouvir hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. O convite é muito claro. É que, sabem, o Senhor Jesus também está a chamar aqueles que ainda não responderam à chamada. Hoje é o dia dessa chamada. Hoje é dia para responder a essa chamada. Esta chamada inclui promessas, é verdade. Inclui promessas. Muitas, muitas. É por isso que há fé. Porque este é um relacionamento sustentado em promessas. Algumas delas, tal como as que Abraão ouviu, quase que nos dão vontade de rir, não é? O Senhor Jesus, num momento muito particular, a uma família disse o seguinte, a uma mulher chamada Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisso? Perguntou ele a Marta. Numa situação difícil, porque bem sabemos que Lázaro tinha morrido fisicamente. E Jesus estava prestes a mostrar o que é graça. O que é graça? O que é cumprimento de promessas. Este é o momento, amados. Se alguém ainda não respondeu a esta chamada do Senhor Jesus Cristo, este é o momento. É o momento para experimentarmos fé, é o momento para experimentarmos a graça. E esta graça é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É muito importante respondermos a isto. É determinante. Capítulo 17 de Gênesis é o momento mais importante da vida de Abraão, quando o seu ato de fé lhe foi imputado como justiça. Foi ali naquele momento. Mas Abraão ainda tinha mais para conhecer do seu Deus. E o mesmo acontece connosco, amados. É que quando nós respondemos ao chamado, e eu espero que aqueles que ainda não o fizeram o possam fazer hoje,
Quando nós respondemos ao seu chamado, nós somos chamados para um novo relacionamento com o Pai. Aliás, este relacionamento é restaurado porque ele foi quebrado lá no Jardim do Éden. Nós recebemos uma nova identidade. Nós agora somos filhos de Deus. Esta nova identidade dá-nos uma nova vida. A Bíblia usa uma palavra no original que é a palavra Zoe, vida plena. Esta vida que Deus nos dá, ainda que limitada às circunstâncias que nós temos, nós já estamos a desfrutar desta vida plena. É isto que Deus nos dá. E com esta vida, nova vida que Deus nos dá, inicia-se uma nova caminhada, uma caminhada de fé. Uma caminhada de fé que é caracterizada, tal como foi a de Abraão, pela obediência ao plano de Deus, que é a sua missão. E a missão que Deus nos deu hoje é de sermos sal e luz no mundo. Sal e luz do mundo. Uma constatação muito prática, amados, olhando para esta história de Abraão, é que tantas vezes nós reproduzimos aquilo que Abraão também fez. Nós inventamos muito. Às vezes cheios de boas intenções, determinados. Só não é o plano de Deus. Só não é o plano de Deus. E quando não é o plano de Deus, amados, Deus rejeita. Amados, nós precisamos muito nesta caminhada de incrementar a nossa fé. Precisamos muito nesta caminhada de contemplar e experimentar a maravilhosa graça do Pai. Algo que aconteceu com Abraão é provável e possível que aconteça connosco. O silêncio de Deus. Os irmãos já passaram por aqueles momentos em que oram e a sensação que temos é que Deus não nos está a ligar nenhuma? Já viveram isso? Eu já. Aqueles momentos que a gente já não sei o que é que tem de dizer, Deus. Eu estou a clamar, estou-te a pedir, e parece que Deus não está a fazer rigorosamente nada. Sabem, quando nós insistimos no nosso plano, tal como aconteceu com Abraão, é provável que possamos passar por tempos de silêncio. Mas sabem, o que aprendemos com Abraão é que esse tempo de silêncio não é de todo o abandono de Deus. Deus não nos abandona. O que Deus está a fazer é provar a nossa fé, enquanto nos encaminha para o lugar onde nós vamos conhecer melhor a sua graça. O lugar em que percebemos que, afinal, o plano dele é mesmo um plano muito bom, embora aos nossos olhos impossível. Uma das coisas que nós também aprendemos com Abraão, e provavelmente nós já experimentámos isto também, estou certo que sim, é que, como é óbvio, Deus não desiste de nós. Deus até pode rejeitar o nosso plano, mas Deus não desiste de nós, tal como não desistiu de Abraão. E vejam, ele até podia ter chegado àquele ponto e diz: olha, Abraão, eu enganei-me, afinal tu não és o certo, eu vou escolher outra família, porque tu logo à primeira erraste. E foram uma sucessão de erros. Mas Deus, apesar de ter rejeitado as tentativas de Abraão, Deus não desistiu de Abraão. E Deus não desiste de nós. E sabem o que é que acontece? Deus volta a falar connosco. Deus volta a falar connosco. E este é um momento, tal como o de Abraão, de quebrantamento. Aquilo que nós vamos ouvir de Deus muitas vezes não é fácil. Mas nós precisamos nos prostrar perante Ele. Precisamos de ouvir. Sabem porquê? Porque Ele vai nos lembrar quem Ele é. Quem Ele é. E sabem quem Ele é? Capítulo 17. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez que no texto bíblico é usada a expressão El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus nos vai dizer quando volta a falar connosco. Ele vai revelar a sua vontade. É óbvio que quando nós somos confrontados com a sua vontade, percebemos o nosso erro. Isso, de alguma forma, é literalmente a rejeição do nosso plano, mas ele vai então reafirmar mais uma vez algo. Eu amo-te. É aquele momento de Pedro com Jesus na praia. Pedro, amas-me? Amas-me? Ele vai reafirmar o seu amor por nós. E sabem como é que nós percebemos isso? Porque Ele continua a incluir-nos no seu plano. Isto é graça, amados. Isto é graça. Ele continua a incluir-nos no seu plano. Sabem,
até é possível, porque para Deus nada é impossível, até é possível que nós possamos receber uma visita lá em casa. E para que os irmãos não pensem que eu estou a dizer alguma heresia, o autor da carta aos Hebreus diz o seguinte: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedarão anjos. Sabem, há grandes probabilidades de Deus nos visitar. E Ele pode fazê-lo de muitas formas. Pode fazer muitas formas. Ele até é capaz de nos usar, a nós, uns aos outros, para sermos instrumentos desta visita. Mas, obviamente, não ignoramos a ação do seu Santo e Precioso Espírito, que nos visita e que se faz presente e que fala connosco, que está presente connosco, que está lá à mesa, que se revela. Amados, é óbvio que precisamos estar muito atentos àquilo que o Senhor está a fazer à nossa volta. E às vezes, estarmos perturbados com tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta dificulta tanto o entendermos o que o Senhor está a fazer. Amados, com toda a certeza, e eu estou a dizer isto não baseado em nenhuma convicção minha, mas na certeza de quem Deus é, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Com toda a certeza vamos ser conduzidos a experimentar a sua preciosa graça. Quando percebemos que não podemos fazer mais nada, quando percebemos que estamos mortos, que estamos incapazes de cumprir, de fazer coisas à nossa maneira, quando percebemos que o Senhor até rejeita aquilo que nós fizemos, mas não me rejeitou a mim, e mais, e continua a incluir-me no seu plano, Deus age maravilhosamente e usa-nos. E Deus usa-nos. Amados, é nós que o Senhor está a convocar para sermos sal e luz neste tempo. E não me perguntem como, porque eu também estou em pânico a perceber, Deus, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Com todas estas máscaras, com todos estes impedimentos, com todas as batalhas da nossa vida, como é que vamos? Mas Deus está a continuar a insistir e a dizer, vocês vão ser sal e luz no Troviscal, em Oliveira do Bairro, por onde o Senhor nos levar e colocar. É aí que nós percebemos como o Senhor é realmente maravilhoso. E Ele não só usa-nos, Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos consolar, Ele vai nos curar, Ele vai nos sustentar. Sabem, é nesse momento que nós percebemos graça como nunca tínhamos percebido antes. Quando, apesar de tudo, o Senhor Jesus nos diz, amas-me? Então vai lá apacentar as minhas ovelhas. Agora, nesse momento, então, a nossa fé está preparada para o próximo passo. E aqui, amados, eu não quero deixar-vos preocupados, mas o próximo passo pode ser assustador. Mas para o próximo passo foi preciso Abraão conhecer, experimentar uma fé autêntica e uma graça maravilhosa. Tiago, quando se refere a Abraão, e obviamente sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, refere-se a Abraão como amigo de Deus. Este amigo de Deus que nós temos considerado e que nós temos ouvido e visto, é para nós um exemplo e um desafio. O Senhor Jesus diz também que quer ser nosso amigo, e nós queremos ser amigos dele, não queremos? Amados, é óbvio que Deus é nosso amigo, é óbvio que, respondendo ao seu chamado, alicerçados nesta aliança que o Senhor faz connosco em Jesus Cristo, Ele deseja que nós sejamos bênção para as nações. Bênção para as nações. Ser sal e luz para o mundo de hoje é sermos bênção para as nações. É quando temos que manifestar na prática, todos os dias, em cada momento, a maravilhosa graça de Cristo, através do nosso viver diário. Quando a nossa fé nos conduzir e for resultado desta graça, quando formos conduzidos a perceber e experimentar esta maravilhosa graça de Deus na nossa vida, eu estou mesmo convencido que há algo que o Senhor nos vai dizer.
Sabem o que é que o Senhor nos vai dizer? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre ti e mim e te multiplicarei extraordinariamente. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o teu Deus. É isso que nós vamos ouvir. Estava a pensar nisto e estava-me a lembrar um corinho que nós conhecemos bem. Caminhando eu vou para Canaã. Não é? Nós estamos a caminho de Canaã. Não a Canaã de Abraão, mas a Canaã eterna. Lugar do povo de Deus. Nós estamos a caminho de Canaã. Nesta caminhada, amados, nós precisamos de experimentar uma fé autêntica e perceber e viver a maravilhosa graça de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E quando isso acontece, amados, então o Deus Todo-Poderoso se revela, a nossa intimidade com Ele vai para patamares que nunca tínhamos experimentado antes e, obviamente, as nações serão abençoadas. E o crédito não é nosso, é dele. Tudo para louvor e honra e glória deste Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Amém, amados? Eu há bocado estava-vos a dizer que não sabia como começar, não é? Também não sei como é que tudo isto está e vai impactar as nossas vidas. Mas quero muito pedir e orar para que o Senhor o faça na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida de cada um de nós, na vida das nossas famílias. E reafirmar um convite. Tal como Deus chamou a Abraão, Deus está-nos a chamar a cada um de nós. Importa que nós possamos responder e firmar esta aliança em Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar. Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença e tão gratos, porque o Teu amor é para nós inexplicável e incompreensível de tantas formas. Pai, estamos mais uma vez aqui na Tua presença e somos confrontados com o Teu falar, com a Tua palavra e percebemos o quanto Tu queres tocar e intervir nas nossas vidas. E este é o momento em que nós nos queremos prostrar perante Ti e ouvir-Te e compreender-Te e ser exposto à Tua graça maravilhosa. Nós queremos contemplar, nós queremos perceber o Teu agir na nossa vida. Oh, Pai, queremos entregar a Ti cada aspecto do nosso viver diário, sabendo que a Tua graça nos basta. Em absoluto, a Tua graça nos basta. Queremos buscar-te a Ti acima de tudo, sabendo que todas as outras coisas, naturalmente, cumprimento das Tuas promessas, Tu as vais cumprir e trazer às nossas vidas. Não queremos de todo andar ansiosos por aquilo que vamos viver amanhã, porque o dia da manhã está nas Tuas mãos, assim como a nossa vida. E queremos diariamente ver e experimentar o cumprimento destas Tuas promessas e a manifestação da Tua graça em cada momento do nosso caminhar. Pai, te pedimos mais uma vez que Te faças presente, que o Teu Santo Espírito possa tocar, que Tu tenhas o lugar que Te pertence nas nossas vidas e que em tudo nós Te possamos ouvir. E queremos Te pedir perdão, Pai. Nesta hora é a hora para Te pedir perdão pelos momentos em que nós insistimos nos nossos modelos e nos nossos planos. Ó Pai, perdoa-nos e restaura-nos e dirige-nos e remete-nos para a Tua vontade exclusivamente. É ela que nós queremos viver e experimentar diariamente. Entregando mais uma vez as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo a Tua graça sobre a vida de cada um de nós que está aqui, da Tua igreja, dos nossos irmãos que não estão aqui agora. Lembramos particularmente os que estão doentes e que estão a necessitar da Tua intervenção, da Tua graça. Ó Pai, dependendo totalmente de Ti, da Tua intervenção e da Tua presença, nós oramos mais uma vez e clamamos em gratidão a Ti
e fazemo-lo não por nós, porque não somos de todo merecedores da tua graça e do teu amor, mas fazemo-lo no nome que é sobre todo o nome, o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém e amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, amados. Podemos ficar alguns minutos, se desejarem, entretanto, depois sairemos.